O Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte, autorizou a prática de venda de combustíveis de fornecedores diversos em postos exclusivos de uma única distribuidora, os chamados postos com bandeira. A decisão também permite a comercialização de combustíveis via delivery. A partir dessa decisão, entrevistamos agora Tiago Marques de Pádua Terra, advogado especialista em direito administrativo. Bem-vindo à Rádio Justiça, doutor Tiago. Primeiramente, o senhor poderia explicar para a gente essa decisão? Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da rádio, Marcelo, e agradecer pela participação. A decisão é muito interessante porque ela é a aplicação de um efeito suspensivo, né, num agravo de instrumento, numa decisão que tinha concedido uma liminar para barrar, né, a venda de combustíveis de forma delivery, né, de forma fora do estabelecimento, e também para a flexibilização da venda de combustível de outras bandeiras quando um posto exibe uma bandeira específica. É uma decisão muito interessante e, na minha visão, acertada, porque apesar da boa intenção do Ministério Público Federal e de Minas Gerais de tentarem proteger o consumidor, eu acho que o contrário são que as medidas beneficiam o consumidor e o mercado em geral de combustíveis no Brasil. Agora, quais são os principais impactos, ao seu ver, que essas mudanças podem trazer para o mercado de combustíveis? As mudanças são significativas porque implementou uma nova modalidade de venda de combustíveis, né, que antes era vedada. Então, foi adicionado pelo Congresso Nacional o artigo 68D da Lei 9.478, de 97, que autoriza expressamente o delivery de combustíveis. Então, os donos de postos de combustíveis vão poder vender combustíveis fora do estabelecimento, fora do posto de gasolina, desde que atendam diversas restrições, vedações e normas de proteção estabelecidas para a ANP. Em relação à venda de combustíveis de outras bandeiras, né, a flexibilização das bandeiras, eu acho também um importante avanço da regulamentação, porque ela fomentiza a concorrência, né? O consumidor vai poder escolher uma bandeira diversa daquela, desde que esteja expressamente na bomba de combustível que o consumidor está comprando de uma bandeira diferente daquela que está exposta no posto de gasolina. A princípio, isso deve impactar de forma a parte financeira, né? Quer dizer, deve gerar algum tipo de desconto para o consumidor ao escolher uma bandeira, enfim, livre, né? Agora, em relação à fiscalização, como é que o senhor avalia isso? Bom, a fiscalização ela deve ser feita com base nas normas estabelecidas pelas resoluções da ANP. Ela estabelece algumas diretrizes, né, algumas restrições, por exemplo, como deve ser o tipo de veículo de transporte do combustível, no caso dos deliveries, né, como deve ser o transporte, o armazenamento, quais tipos de combustíveis podem ser transportados, algumas vedações quanto a recipiente, o tipo de local que esse combustível vai poder ser entregue, onde que esse combustível vai poder ser colocado, tipo de piso, áreas fechadas, vedação, né, de áreas fechadas subterrâneas, e a imposição do devido cadastro daquele revendedor de combustível, que tem que estar devidamente cadastrado, e também deve adotar todas as medidas de segurança. Então, essa fiscalização vai ser com base na ANP, com auxílio, claro, do Ministério Público, de outros órgãos fiscalizadores, e, na minha visão, essa fiscalização tem que ser rigorosa, né? Até porque os combustíveis são um material perigoso e, né, estando fora ali do ambiente controlado, como é o posto de gasolina, tem que essa fiscalização tem que ser rigorosa para evitar qualquer tipo de acidente, contaminação ambiental e outros tipos de problemas. Agora, quais são os argumentos que sustentaram a legalidade e a viabilidade dessas novas modalidades de comercialização de combustíveis por parte do Poder Judiciário? Bom, a decisão entendeu que, primeiramente, não há nenhum problema de violação do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, quando ele é violado, seria quando a administração pública realiza um ato que é contrário à lei. Primeiramente, o relator entendeu que não há nenhuma vedação legal na lei. Pelo contrário, prevê expressamente a possibilidade dessa comercialização de livre, tanto quanto a flexibilização da bandeira. Então, em relação ao princípio da legalidade, não há nenhum problema. Outro argumento foi de que não há também nenhum dano ao consumidor. O consumidor, pelo contrário, vai ser beneficiado. O relator cita até um estudo muito interessante, um parecer técnico da Secretaria Nacional do Consumidor, que ela fala que
não tem prejuízo ao consumidor, vai aprimorar as relações comerciais, vai aumentar a concorrência para estimular preços mais baixos, e também apresentou estudos da ANP que mostram que não nenhum tipo de incidente nos testes realizados de venda delivery, não nenhum tipo de problema, incidente, acidente, qualquer coisa que possa apresentar ali um motivo para que essa decisão não seja barrada, né? Que essa modificação seja barrada pela justiça. Então, não há nenhum problema em relação à legalidade e nem há nenhum dano ao consumidor. Pelo contrário, o relator argumenta que seria benéfico ao consumidor e garantiria, dentro do possível, né, seguindo as resoluções da ANP, a qualidade do produto. Quais são os possíveis desdobramentos legais e judiciais que podemos esperar a partir dessa decisão do TRF6? Bom, a decisão do TRF6, ela abrange em âmbito nacional, né, tem efeitos nacionais, porque ela é uma ação civil pública na Justiça Federal, então ela vale para todo o território nacional, mas é uma decisão que aplicou efeito suspensivo. Então agora esse agravo de instrumento vai ser julgado por um órgão colegiado do TRF6 e os embargadores vão poder acompanhar ou não o voto do relator, que, né, tendendo a essa decisão deve ser contrária à decisão que barrou essas modificações dos combustíveis. Então, o relator muito provavelmente vai fazer um voto para poder derrubar a decisão liminar e os outros embargadores vão ter a oportunidade de acompanhar ou não o relator. Eu acredito que a tendência é acompanhar o relator, porque foi uma decisão muito bem fundamentada, eu achei os fundamentos muito consistentes, mas, de qualquer modo, a tendência é que esse processo vá para os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, porque é um tema de relevância nacional e uma área economicamente muito importante, né, que são os combustíveis. Então, acredito que não para por aqui, deve chegar até o STF e STJ, e aí dependeremos do entendimento dos tribunais superiores para saber se essas modificações seguirão ou serão barradas pela Justiça. Doutor Tiago, em sua opinião, qual é o impacto mais significativo que essas mudanças podem ter tanto para os consumidores quanto para as empresas, né, os postos de combustíveis aí do setor? Bom, para os consumidores, eu acredito que, em primeiro plano, nós teremos, com o aumento da concorrência, a estimulação de preços mais baixos, né? O aumento da concorrência sempre tende a diminuir os preços. Então, o consumidor vai poder escolher num posto, mesmo que ele veja uma bandeira de uma empresa X, ele vai poder ali ter uma bomba de uma outra empresa para poder escolher qual que será o combustível mais barato e com a qualidade melhor. Então, ele vai ter um poder de escolha maior na hora que for abastecer. E em relação às empresas, né, ao mercado de combustíveis, eu acredito também que essa flexibilidade tende a melhorar a questão de custos, de gastos e de lucro também. Então, movimentar o mercado de uma forma maior. Eles vão ter uma flexibilidade para poder vender os combustíveis além do estabelecimento, né, além do posto, de forma delivery. E também os revendedores vão poder ter um poder de barganha melhor ali de negociar com outras bandeiras, sem ter que se restringir a apenas uma bandeira. Então, eu acho que tende a ter uma dinamização do mercado de combustíveis. Acredito que possa ser benéfico tanto para o consumidor quanto para o mercado, para os fornecedores. Tá certo. Agradecemos a participação de Tiago Marques de Pádua Terra, advogado especialista em direito administrativo, que nos ajudou a entender um pouco melhor os aspectos legais e regulatórios a partir de uma decisão da Justiça relacionada ao delivery de combustíveis e também à venda flexível de outra marca de um posto com bandeira. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação com a gente. Muito obrigado, foi um prazer, fico à disposição.